a forma da própria palavra. Como foi lindo ver a igreja ministrando a palavra. Tudo que nós cantamos aqui é a palavra viva e é maravilhoso isso. A gente cantando ao Espírito Santo, né? O papel do Espírito Santo na nossa vida, esse papel fundamental, esse assoprar que regenera e que nos faz uma nova vida, uma nova pessoa. Irmãos, eu quero meditar com a igreja hoje no Evangelho de João, capítulo 3. Vamos ler do verso 1 ao 10. Diz aqui a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Somente até aqui, meus irmãos. Então a gente encontra aqui um fariseu que era príncipe entre o seu povo, né? Ou seja, ele era membro do STF deles, ou seja, o Sinédrio, um grupo seletíssimo de homens versados na lei. Esses homens, para serem integrantes do Sinédrio, eles teriam que saber toda a Escritura de cabeça, para vocês terem uma noção. Eles passavam por várias peneiras no seu processo de educacional. O sistema educacional de Israel já ia filtrando os jovens. Eles, até a idade de 14 anos, já tinham que saber toda a Torá de cabeça. E aqueles que se destacavam continuavam seus estudos como aprendizes de um dos principais ali, e até que ele chegava a esse nível altíssimo que era ser membro do Sinédrio. E aqui Jesus está dizendo para esse homem altamente conhecedor das Escrituras, esse homem importantíssimo na sociedade, esse homem que era tido como um exemplo na religião da época, no temor de Deus, no conhecimento das Escrituras, esse homem que tinha uma vida decente. Jesus fala para ele aqui 3 vezes: importa-te nascer de novo. E aqui no verso 8, verso 7, quando Jesus fala: não te admires, é o 7, não te admires de eu dizer, importa-vos nascer de novo. Alguns comentários dizem que esse não te admires não te perturbes. Nicodemos certamente estava atônito ali com aquela doutrina que ele não conhecia. Um homem com tamanha capacidade estava diante de uma doutrina completamente nova para ele e assustadora, porque Jesus falou: sem isso jamais entrareis, sequer pode ver o reino de Deus. Então, irmãos, eu trouxe aqui um tema, o tema que eu escolhi é esse: advertências para os bons, né? Esse homem decente, esse homem corretíssimo, ele aqui vai ser chocado, né? Vai ser impactado com advertências que são para nós também,
A gente, no nosso desejo de servir a Deus, conhecer as Escrituras e andar diante do Senhor, a gente precisa desse impacto também, renovar esses fundamentos na nossa vida. Eu vou trazer 3 aspectos somente. O primeiro aspecto, irmãos, que eu quero destacar, que esse soprar do Espírito que gera vida, essa vida do Espírito que transforma, que regenera a pessoa do interior, do seu interior, na sua motivação, isso é uma prerrogativa exclusiva de Deus. É bem básico isso, mas às vezes a gente esquece. Dar vida é uma prerrogativa exclusiva de Deus. Nada no cosmos pode gerar vida senão Deus. Está na mão dele a vida. E isso foi justamente o que impactou Nicodemos, porque ele foi condicionado a salvar-se a si mesmo pela observância à risca da lei de Moisés e das prescrições da lei. Eles eram tão zelosos no cumprimento da lei que eles estabeleceram muitas prescrições. Eu trouxe anotado aqui, no total eram 613 prescrições, 365 negativas, ou seja, não faça, e 248 positivas, faça. Então, eles andavam ali na linha mesmo. Para ser um fariseu, a pessoa tinha que jejuar no mínimo 2 vezes por semana, tinha que passar no mínimo 2 horas por dia em oração no templo, ele tinha que fazer votos e um juramento de devotar toda a sua vida ao estudo das Escrituras, não só da Torá, mas de toda a Escritura. E eles eram tidos como exemplos de santidade diante do povo. E aí Jesus chega para um homem desse calibre e fala: se não nascer de novo, não pode nem ver o reino de Deus. Então, o primeiro fundamento que nós temos que guardar no coração, obrigado, Narciso, gerar vida em nós, transformação, regeneração, vem de Deus, não vem do nosso desempenho. Não é porque você vai fazer um monte de esforço na igreja, na célula, não é o desempenho, tá? É Deus, é o soprar do Espírito Santo. É um agir que a gente não tem domínio sobre ele. Na verdade, Deus encontra o nosso coração, Ele lê o nosso coração, Ele encontra um coração propício e aí Ele age, Mas nós não sabemos quando, nem onde, nem como. Vocês vejam Nicodemos, um homem que tinha a sua vida toda ajustadinha, tudo classificado, separadinho, em pacotinhos, tudo ali. Mas aí, quando esse vento sopra, ele normalmente vem tirando as coisas do lugar, mexendo na vida da gente. E a gente precisa estar aberto para esse mover do Espírito Santo, que a gente não sabe quando, nem onde, nem porquê, mas é necessário que haja esse coração que havia em Nicodemos, um coração que busca. Ele não foi a Jesus simplesmente por uma curiosidade, mas no coração dele havia uma busca pela verdade. Dentro desse primeiro aspecto, que a vida é atributo exclusivo de Deus, eu cito um exemplo muito prático, o nascimento de um bebê. Um bebê não tem controle nenhum sobre o seu próprio nascimento. Da mesma forma, o nosso novo nascimento não está na nossa mão, está na soberania de Deus. Tá? A gente vê, por exemplo, pessoas totalmente devassas, e aí, de repente, essa pessoa tem um encontro com Deus, e a gente fica sem entender, mas é porque Deus soberanamente soprou sobre essa pessoa. Jeremias 13, 23, ele vem dizendo assim, nesse aspecto de que nós não podemos nos mudar. Jeremias 13, 23, Deus perguntando: pode por acaso o etíope mudar a sua pele? O etíope, no caso, o africano,
Ou pode o leopardo mudar as suas manchas? Então, se for o caso, poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. A gente, principalmente o novo convertido, ele fica se perguntando como que eu vou largar tantos hábitos arraigados durante anos, tantos comportamentos negativos que me acompanham praticamente pela vida toda. Como que vai ser isso? A mesma pergunta de Nicodemos, como pode ser isso, né? Na verdade, não podemos, mas Deus pode. Em determinada ocasião, Jesus estava pregando o reino de Deus e surgiu essa pergunta. Eu vou ler aqui Mateus 19. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Tá? Então é a tolice a gente achar que nós podemos nos salvar, que nós podemos, de repente, parar de beber, de fazer coisa errada, de tudo que desagrada a Deus. Na hora que a gente decidir, a gente para. Isso é a maior tolice que existe, porque é impossível ao homem. Há uma diferença muito grande entre aquilo que nós queremos ser e aquilo que de fato nós somos. Eu vou ler aqui Gênesis 8, 21, que nos dá uma amostra do que nós somos. Gênesis 8, 21 relata o momento em que Noé desce da arca e ele oferece culto a Deus. E aí Deus olha para aquela última família descente que está sobre a terra e ele diz assim, diz aqui o texto: o Senhor cheirou o suave cheiro, ou seja, ele aceitou aquele culto, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Em algumas versões, desde a infância. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Ou seja, vou punir o pecado, mas de outras formas. Né? Então, veja, irmãos, Deus olhando para o culto de Noé e vendo ali que o coração deles é mau desde a infância. Não há em nós vida para nos transformarmos. Então, foi cantado aqui o Vale de Ossos Secos. O profeta Ezequiel viu da parte de Deus a condição de Israel como ossos sequíssimos, sem nenhuma condição, e o Espírito sopra e esses ossos criam vida. Apocalipse 3,17 nos dá também a condição do homem diante de Deus. Deus dizendo aqui: portanto dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio, a fim de ungires os teus olhos, para que vejas. A nudez, né? É aquela cena de Adão, de repente, se percebendo que está nu. Isso aí, irmãos, foi assim, no momento, ele está no seu dia a dia normal, de repente ele percebe que está nu. Foi o efeito instantâneo do pecado. Quando o pecado entrou no jardim, instantaneamente o homem perdeu a sua bênção, tudo que Deus tinha lhe conferido ali, e ele se vê nu. Né? Então, irmãos, eu quero trazer aqui um segundo aspecto primordial para a nossa alegria espiritual e firmeza espiritual, é da gente tirar da cabeça aquela ideia errada de que o jardim do Éden era só dois peladões correndo de um lado para o outro. Tá? Nós vamos ter uma noção melhor de quem era Adão e Eva a partir de Salmos. Capítulo 8, vou ler aqui o verso 4 e 6, que nos dá assim uma indicação de quem era Adão e Eva. Eu vou ler na versão transformadora, diz assim:
Quem são os simples mortais para que penses neles? Quem são os seres humanos para que com eles te importes? Aí o verso 5 é a chave. No entanto, os fizeste apenas um pouco menores que Deus, e os coroaste de glória e honra. Tu os encarregaste de tudo que criaste, e puseste sobre a autoridade deles todas as coisas. Irmãos, aqui o texto fala que eles eram um pouco menores do que Deus, ou seja, havia neles glória, não é? Havia neles traço da divindade, e eles estavam coroados tanto de glória quanto de honra. Tá? E eu achei interessante aqui na leitura do pastor Elton, eu vou ler de novo aqui, pastor Elton leu para nós, 1 Crônicas 29:11, diz assim: Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Lá no Éden, irmãos, Deus compartilhou com o homem uma parte da sua glória e da sua honra. Diz aqui, teu Senhor é a honra, a majestade. E aqui também fala, havia sobre aquele casal glória e honra. Irmãos, interessante, quando a gente vê em outras versões, por exemplo, na Bíblia Darby e na Reina Valera, lá dizem, os coroaste de glória e esplendor. E na Bíblia de Jerusalém diz assim, os coroaste de glória e beleza. Irmãos, uma beleza que tem esplendor é uma coisa que está brilhando, né? Está brilhando. E não é difícil a gente ver que Adão e Eva brilhavam, porque Moisés, quando entrava na presença de Deus, o rosto dele brilhava. A matéria, quando entra em contato com a glória de Deus, ela brilha. Tá? Então, irmãos, quando Adão se vê nu, é porque toda aquela glória, aquele brilho que havia nele desapareceu. E ele olha para si e só vê carne. E ele se sente nu, ele foi despido da glória de Deus. Tá? Nós precisamos ter essa noção de que Deus nos fez para uma investidura. A investidura de governar. Deus atribuiu ao homem autoridade e domínio sobre a sua criação. É como se o homem fosse um embaixador do céu aqui na terra, um representante do Todo-Poderoso aqui na terra. Na verdade, irmãos, a Bíblia, ela aponta para um governo. E como exercer governo? O governo de Deus sobre nós e como exercer esse governo que está sobre nós no nosso caminhar. Esse é o propósito original de Deus na nossa vida. E Deus tem duas prioridades. Isso aqui é muito importante, irmãos. Deus tem duas prioridades para o homem: seu reino e a sua justiça. Essa foi a pregação de Jesus, vocês se lembram, não é? O que é a justiça de Deus? É ter um relacionamento adequado com Deus. Essa é a justiça que Deus reconhece como justiça verdadeira. Relacionamento adequado com Deus. E Deus criou o homem para uma investidura. Ele diz lá em Gênesis 1:26, domine sobre toda a terra. Então, irmãos, isso faz diferença na nossa alegria, na nossa firmeza espiritual. Nós fomos chamados para reinar. Agora, imagina um reino onde todo mundo é rei. Como é que é isso, não é? É porque no reino de Deus, cada príncipe ali desse reino, ele está ali para servir ao outro. Aqui na terra os príncipes são servidos, não é? Mas no reino de Deus, a nossa majestade, o nosso domínio é para o bem do outro que está ali ao lado. Então é um reino onde todo mundo se ama, todo mundo edifica. Que maravilha que é isso. Então, irmãos, é por isso que a marca maior do nascido de novo é o amor. Tá? É o amor. E nesse aspecto eu quero trazer um alerta para os irmãos. Tem muito crente sendo enganado hoje em dia pelos dons, né? Sendo que Jesus falou que nós seremos conhecidos pelo fruto.
Tanto é que aqui, nessa leitura que nós acabamos de fazer, aqui no verso 21, Jesus fala assim: quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Tá? Então, a marca do nascido de novo não é o dom, é o fruto. Nós precisamos estar atentos ao fruto. Tá? Às vezes tem multidão, tem gente caindo, tem estardalhaço, né, gente sendo curada, todo tipo de manifestação de poder ali, mas você tem que olhar o fruto. Tá? Se ali está sendo anunciada a palavra de Deus, se ali está sendo anunciado arrependimento de pecados. E eu encontrei, a respeito disso, eu encontrei um comentário que me chamou a atenção, esse comentário aqui do John Owen, é um famoso teólogo. No livro dele intitulado A Obra do Espírito Santo na Regeneração, ele faz esse seguinte comentário: os dons miraculosos do Espírito Santo no Velho Testamento nada tinham a ver com a obra de regeneração. Eu cito, por exemplo, Saul, né? Saul, o governo dele inteiro foi dominado por um espírito de homicídio. Ele dedicou o seu governo a matar Davi, né, como os irmãos sabem. E quando você chega lá em 1 Samuel 19, você encontra o relato de Saul entrando na casa de Mical, porque ele sabia que Davi estava lá. E aí Mical, para proteger Davi, ela simula um corpo coberto com lençol e fala: olha, ele está doente. E Saul fala: não me importa, traz ele que vou matar ele doente mesmo. E aí descobrem que é só um boneco ali, uma simulação, né? E Davi foge para uma localidade próxima ali, ele vai parar na tenda dos profetas. Eram tipo de estudiosos da palavra, né? Homens com a vida dedicada a Deus, e Davi se refugia ali, e diz a Escritura, depois vocês leiam, 1 Samuel 19, a partir do verso 19, quando ele entra na tenda dos profetas, ele profetiza também. Aquele homem com o coração cheio de homicídio, ele profetiza. Então, como que a gente entende isso? É porque Deus, ele usa soberanamente quem ele quer. Tá? Eu conheço o exemplo de pessoas que tiveram um toque do Espírito Santo para arrependimento através de uma frase, até de um bêbado, uma pessoa comum. Tá? Deus usou a mula, né? O próprio Balaão é outro exemplo. Balaão era um homem movido pelo interesse próprio, interesse do lucro, e Deus, ele foi boca de Deus, né? Ele foi usado por Deus para falar da parte de Deus. Era inclusive um ninivita, se não me falha a memória, o Balaão. A gente vê Salomão, que tinha o dom da sabedoria e descambou do jeito que nós sabemos, né? Para tantos deuses estranhos e uma vida afastada do culto a Deus. No Novo Testamento também não vai ser diferente. Jesus cita lá em Mateus 7, no verso 22, se não me falha a memória, ele cita: muitos naquele dia dirão: Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome expelimos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres. E Jesus dirá: nunca vos conheci. Não é assim que eu conheci e deixei de conhecer, eu jamais os conheci. Então, irmãos, nós estamos numa época de engano, muitos vão ser enganados, a Bíblia fala que no final dos tempos muitos serão enganados, e vocês vejam, procurem ver o fruto da pessoa. Tá? O dom, ele é uma maravilha, nós precisamos buscar os melhores dons. Coríntios, né, tem essa exortação. Precisamos ter dons da parte de Deus, mas o dom não é a parte definitiva, o indicador final, definitivo. O indicador definitivo é o fruto. Tá? É o procedimento, a vida piedosa da pessoa, né? Vida diante de Deus, vida com Deus. É isso que é o nosso referencial para acompanhar a pregação de alguém.
Tá, irmãos? Eu queria dar esse alerta, porque eu tenho visto muita gente indo atrás de profetas, de curandeiros, de tantas manifestações de dons, e quando você olha a vida daquelas pessoas com Deus, não tem vida com Deus. Tem ali uma empresa, muitas vezes. Isso é importantíssimo. O terceiro aspecto que eu quero destacar, irmãos, é exatamente esse. Assim como a morte veio imediatamente, também o efeito do novo nascimento, ou seja, a regeneração, é imediato. Ou seja, vamos supor aqui uma pessoa completamente pecadora, caída na lama mesmo, e ela recebe o soprar do Espírito Santo, ela crê no Evangelho, ela se arrepende do seu íntimo, ela se ajoelha diante de Deus. Naquele momento, ela foi regenerada. Ali nasceu o novo homem. É instantâneo. Parece assim exagero, né? Mas é exatamente assim que acontece. Eu vou dar o exemplo do bebê novamente. Nasce uma criança, o pediatra examina e fala para os pais: parabéns, o bebê está perfeito. Mas você olha para o bebê, ele quase não tem cabelo, ele não tem dente, ele faz cocô na roupa, ele não se segura sentado, muito menos andar. Ele precisa das pessoas para cuidar, senão ele morre naquele mesmo dia. Mas o pediatra fala: parabéns aos pais, o bebê está perfeito. Assim é o momento da regeneração, quando a pessoa recebe a Jesus no coração, porque Deus vê o interior, não vê a casca como nós vemos. Então é assim, no estalar de dedos. Não é um processo. O que é um processo é a santificação. Por quê? Veja, toda criança ela tem que crescer e aprender. Esse é o processo da santificação. Né? Então o bebê ele vai ter um longo caminho para chegar à estatura de varão perfeito. Né? Então, sim, o processo da santificação ele é um andamento. Né? Então, irmãos, isso é importante para a gente saber, porque quando você estiver diante de um novo convertido, um irmão que ama Jesus, saiba que ele é na estatura tão perfeita quanto a sua, que tem 20, 30 anos de Bíblia. Sabe? É por isso que diante de Deus não é o nosso mérito, é a ação de Deus. Tá? O novo nascido ele é tão precioso, tão importante na igreja, quanto qualquer um que chegou antes. E aí eu trago também um papel fundamental da igreja, acho que foi Santo Agostinho, se me fala a memória, que disse que Deus é pai e a igreja é mãe. Por quê? Você não pode abandonar um recém-nascido sem cuidados. A criança precisa ser educada, pelo menos até os 7 anos, ela tem que ser acompanhada. Jamais pode deixar a criança até certa idade sozinha, jamais, é até crime fazer isso. Né? Então a igreja ela tem esse papel de mãe, pegar o novo convertido, caminhar com ele, entender ele, né? E ir construindo na vida desse novo nascido os fundamentos da vontade de Deus, do procedimento, tudo. Né? São coisas, irmãos, que nós precisamos abraçar, porque é na célula que a gente vai ter esse carinho de mãe, sabe? De entender, de carregar no colo, como Paulo dizia, gerar nesses filhinhos o reino de Deus. Tá? E, irmãos, para finalizar, quero trazer aqui Efésios 2:10. Efésios 2:10, irmãos, muito conhecido, diz que nós fomos chamados para as boas obras, né? De antemão, né? Que Deus planejou para nós, que andássemos em boas obras. Então, irmãos, nós somos regenerados justamente para a santificação, não é? Então, o nascido de novo, ele está regenerado, ele é perfeito diante de Deus, ele é aceitável, mas cabe a ele um caminhar, né? Ou seja, é uma responsabilidade, como o pastor Daniel pregou aqui na mensagem, na última mensagem que foi divulgada, quem não viu, vale a pena ver. Ele falou que é um grande privilégio ser filho, mas ser filho inclui uma responsabilidade. Não é? Essa responsabilidade é a santificação, caminhar como dignos do Senhor, não é? Como aqueles que
valorizam a obra que aconteceu na sua vida, porque, irmãos, a graça é de graça, mas ela não é desprezível. Nós precisamos dar valor à graça como algo acima de todo entendimento, em termos de valor para a nossa vida, né? E aproveitando esse gancho, eu quero ler Ezequiel. Vamos abrir no livro de Ezequiel, Ezequiel 36. O Nicodemos, ele falou que ele, pela expressão dele, ele nunca tinha ouvido falar nessa doutrina, né? Mas, na verdade, é porque eles não aplicavam a sabedoria de Deus, né? Mas está tudo aqui, irmãos, no Velho Testamento, o novo nascimento. Ezequiel 36, 25, diz assim: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. O que são os ídolos? Ídolos do coração, todos aqueles apegos, né? Tem gente que mata a mãe por causa do carro, de tanta coisa, são os ídolos do coração. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Vocês vão ver o novo convertido, aquele cara que era sem misericórdia, né? De repente ele vira um chorão, né? Coração de manteiga, um novo coração. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então, aqui é a obra da regeneração, e aí vem Ezequiel 33, um pouquinho para trás aqui, falando da nossa participação ao receber essa regeneração de Deus. Ezequiel 33, 13 vem dizendo assim: quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiado na sua justiça, praticar iniquidade, não me virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao perverso, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, e restituir esse perverso o penhor, e pagar o furtado, e andar nos estatutos da vida, e não praticar iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia, os filhos do teu povo dizem: não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Por que que lá atrás, na antiguidade, se dizia não é reto o caminho do Senhor? Porque a pessoa servia a Deus ali, arrisca, aí, pouquinho antes dela falecer, ela descamba para o pecado, né? E aí se fala, poxa, vai ser condenado depois de uma vida toda servindo, só porque ficou na manguaça aí, na noitada aí, só porque ficou um período aí vai perder tudo. É por isso que Deus fala aqui, ó. Todavia os filhos do teu povo dizem, não é reto o caminho do Senhor. Eles falam que Deus é injusto. Mas o próprio Deus diz assim, o próprio caminho deles é que não é reto, né? Quem pensa que Deus é justo é porque o seu próprio caminho não é reto. Verso 18, desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o perverso da sua perversidade, fazendo juízo e justiça, por isso mesmo viverá. Todavia vós dizeis, não é reto o caminho do Senhor, mas eu vos julgarei, cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. Ou seja, em resumo, o primeiro amor tem que ser o primeiro amor até o fim, né? É a justiça de Deus. Quem somos nós para dizer que a justiça de Deus não está direito, né? Ele é o parâmetro, nós só seguimos. Então, irmãos, eu vinha falando então da santificação, né? Nós precisamos ter em alta conta, irmãos, a nossa santificação, né?
Você que não ora, ore. Você que não lê, passe a ler. Né? Procure se aproximar do Senhor, que aí você vai estar cumprindo o nosso propósito, nosso chamado. Irmãos, eu estava falando agora há pouco sobre reino, né? Reino. A gente não tem a compreensão do Éden, o que foi perdido lá. Tá? Adão perdeu tudo, irmãos. Tudo. Ele era imortal, ele tinha glória, ele tinha domínio. Perdeu tudo, o homem ficou... Então, irmãos, nós precisamos ter esse entendimento. O pastor Wesley tem falado muito, né? O problema do pecado, o dano do pecado. A gente precisa saber que é uma desgraça mesmo, o pecado. Tá? Eu já vou caminhando para o final, o tempo aqui está esgotando. Irmãos, eu trouxe um videozinho, eu tenho essa mania, né, de trazer vídeo. Uns minutinhos. Ele mostra, na verdade é uma produção do cinema, mas mostra, irmãos, o quanto foi intensa essa conversa de Nicodemos com Jesus. Como o próprio Nicodemos falou, ele só pode ser de Deus, mas quando você tem encontro com ele, não é assim tão simples, né? Você vai ter que lidar com negar-se a si mesmo, largar um tanto de coisinhas que está tudo ali ajustadinha, né? Se a gente for fazer as contas, 37 anos depois desse episódio, anos 70, tudo que era valor para Nicodemos virou poeira, né? O templo foi destruído, todo mundo foi levado cativo. Se ele realmente atendeu o convite, ele ganhou muito. Né? A gente nunca perde em atender o convite do Senhor. Vocês viram aí, ele citou, né, o Salmo 2, verso 12. Beijai o filho, e para que não pereçais pelo caminho, né? Ele conhecia a Escritura de cabeça, o Nicodemo, tremendo. Eu gostei, pelo menos para mim, foi muito linda essa encenação. Irmãos, vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus, porque eu creio que Deus nos trouxe muita coisa boa, pelo menos no meu coração falou, né? Anjos te louvam, os anciãos se prostram.